Começando mais um programa Tira Dúvidas ao vivo nessa manhã abençoada de sexta-feira. Que alegria tê-lo aqui novamente com a gente, participando, mandando a sua pergunta, interagindo e depois compartilhando esse conteúdo com outras pessoas que você sabe que vai precisar, que será muito edificada também, tá? Esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo nosso canal do YouTube Rádio Vinha FM. E também aqui pelas ondas do rádio. Mande a sua pergunta aqui pra gente, para o nosso WhatsApp 999972005. E como a Bíblia diz, a palavra de Deus ela é o quê? Lâmpada para os nossos pés e luz que clareia o nosso caminho. Então, se a gente quer andar no melhor caminho, a gente precisa da palavra de Deus. Pastor, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Raquel, bom dia. Bom dia a cada um dos nossos ouvintes e aqueles que estão conosco no YouTube também. Pois bem, hoje mais um dia de compartilhamento da palavra e do fluir de Deus. Eu sempre digo e nunca me permito esquecer que tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Deus e a palavra são a mesma coisa. O verbo se fez carne, o verbo que é a palavra, o haja de Deus, ele se encarnou em Cristo. Deus e a sua palavra são a mesma coisa. E hoje, ao compartilhar da palavra, se Deus faz pelo Espírito e pela palavra, essa palavra ela tem um alvo definido e determinado. E que você seja alvo da palavra de Deus nesse dia, nesse compartilhamento abençoador. Não porque seja eu ou seja a Raquel que estamos aqui, mas porque é a palavra do Senhor. Estamos aqui para compartilhá-la. Amém? Então são abençoados todos aqueles que promovem essa transmissão, porque é uma transmissão de vida. A palavra é a vida de Deus fluindo. E quando nós ouvimos essa palavra, nós estamos nos alimentando da vida de Deus. E Jesus falou em João 6, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém, Raquel? Amém. Eu acho que na sua introdução o senhor acabou respondendo uma pergunta aqui do nosso querido ouvinte, o Gilmar. Ele fala assim, pastor, o que é que João quis dizer quando falou que Jesus era o verbo? Tem algo a acrescentar aí? Sim, né? Porque nessa palavra de introdução eu falei sobre isso. Por que que Jesus era o verbo? É porque no próprio texto, onde diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, o verbo é Cristo. Aí se diz, olha, porque tudo que foi feito, vou parafrasear, foi feito por intermédio do verbo. O verbo é a palavra de Deus. E nada do que foi feito se faria se não fosse por meio de Jesus. Jesus é o verbo vivo, é o verbo encarnado, é a palavra viva encarnada, porque tudo que saiu da boca de Jesus foram palavras vivas. Tudo teve um proveito, foram sementes poderosas que estão sendo semeadas e produzindo abundantemente durante todas as gerações. E hoje, nessa sexta-feira, o verbo, ele é o verbo por quê? Porque tudo aquilo que nós pronunciarmos aqui terá um efeito restaurador, abençoador, salvador, tudo aquilo que procede de Deus, né? Na presença da palavra de Deus, tudo se move. E na presença da palavra de Deus, tudo se aquieta. Pela ordem e pela palavra do Senhor, todas as coisas acontecem. Amém, o senhor falando amém, pastor, de palavra, né? Só fazendo um adendo aqui. A palavra de Deus, ela é poderosíssima, ela trouxe à existência todas as coisas. E a nossa palavra, ela tem poder também, pastor? A nossa palavra, quando ela é pronunciada em o nome do Senhor Jesus, ela tem poder sim. Palavras não se perdem. Jesus disse, porque o homem dará conta de todas as palavras frívolas que ele pronunciar. Essas palavras, elas, de toda forma, elas têm o seu efeito. É um efeito adverso e colateral e negativo. Agora, a palavra, quando você fala em o nome do Senhor, ela tem um poder de restaurar. Provérbios 4 que fala, né?
Olha, o poder da morte e da vida estão na língua. Está falando de palavras, da fala. E o que dela bem se utiliza, desfruta do seu benefício. Ou colhe as consequências do seu da sua mau uso, da má articulação das palavras. Está vendo que no poder da língua e da palavra tem muitas coisas que são arrastadas a reboque para os efeitos e termos determinados? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Mas quando nós pronunciamos palavras de oração na presença de Deus, tem um efeito poderoso. Eu poderia enumerar algumas coisas que não se perdem, Raquel. Obras não se perdem, elas estão diante de Deus. Lágrimas não se perdem. Orações não se perdem. Palavras não se perdem. Elas têm um efeito. Então não seja superficial nem leviano, para não ficar falando besteira, porque há um efeito abençoador ou amaldiçoador, dependendo daquilo que você fala. Então, qual que é a dica que eu dou? Seja agradecido. Alegria, gratidão, contentamento são coisas importantes, porque a murmuração, milhões de pessoas pereceram no deserto em função de palavras erradas, mal articuladas com um coração ingrato, um coração insatisfeito. Porque a murmuração louva o diabo e dá a ele força. Agora, a gratidão atrai o poder de Deus para te abençoar. Então, tem um efeito muito grande, né, Raquel? Tem que tomar muito cuidado. Eu me lembro, pastor, de um dia que eu estava numa roda de mulheres e a mulherada estava toda criticando seus maridos e filhos. E aí eu disse, olha, mas o meu marido é um gentleman e as minhas filhas são uma bênção. Mas causou um mal-estar ali. E aqui, cá entre nós, né? Ele nem era esse gentleman todo, mas à medida que a gente vai profetizando as coisas, é incrível como muda o ambiente, né? E desde então eu me posicionei, eu tenho um compromisso realmente com as minhas palavras. Isso tem surtido um efeito muito maravilhoso na minha vida. Isso é tão poderoso sobre o poder das palavras, se as palavras têm um poder ou não, mas Jesus é quem disse, né, que o reino do céu é semelhante a um semeador que saiu a semear. A semente são as palavras. E o ouvido e o coração que recebe, o ouvido que ouve e o coração que acolhe essa palavra, ele é ou não boa terra. Se é boa terra e recebeu essas boas sementes, que são palavras abençoadoras, aí a Bíblia diz que a terra por si mesma frutifica, porque ela faz germinar a semente. Ela nutre a planta para que produza muitos frutos. Claro que nós estamos falando aqui de conversas, de falas, né? Ou de gratidão ou contentamento, como a Raquel disse. Mas se você tiver a atitude de sempre elogiar, de sempre falar bem, você vai ser abençoado. Né? Pedro falou assim, ó, se alguém quer amar a vida e ver dias bons que vale a pena viver, então refreia a sua língua do mal. E o mal geralmente é murmuração, reclamação. Tire isso do seu estilo de vida, que você vai ser uma bênção. Amém, olhe para o Senhor Jesus, seja agradecido. Amém? Amém. Ainda falando sobre como proceder, né, na vida, as palavras é um tipo de procedimento também. Tem a pergunta aqui do Oswaldo, e ele diz o seguinte, pastor: no Velho Testamento, Deus manda que o povo dele não se relacione com outros povos, para não serem contaminados por outras culturas e adoração a outros deuses. O senhor acredita que temos que nos separar também dos não cristãos, ainda que sejam de nossa família? Bom, o propósito de Deus para que os judeus não se misturassem com outras gentes, outras raças, até hoje essa determinação entre os judeus ela é cumprida. Você vê uma nação, é a nação mais antiga, é o povo mais antigo da terra, são os judeus. Eles procedem de Abraão e estão aí alinhados como raça, como povo, como língua. O latim era a língua mais falada, foi a mais falada de todos os tempos. Não se fala latim, há mais de 1000 anos.
Bem assim, os judeus hoje, na escola do ensino fundamental, aliás, os judeus eles aprendem a ler em casa, pela Torá, né? A criança ela é alfabetizada de quando ela começa a articular as primeiras palavras. Por isso que são tão inteligentes. E uma criança aos 10 anos ela tem que saber de memória o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E hoje, uma criança, as redações dela são dos livros do Antigo Testamento. E o mesmo hebraico que Isaías escreveu, o profeta Isaías, Jeremias, é praticado até hoje. Isso é um milagre. Agora, sobre a questão da mistura, do nosso envolvimento com pessoas que não confessam a mesma fé. Não, até devemos relacionar, mas com propósito. Porque Jesus foi acusado de se assentar com os pecadores na mesma mesa e comer com eles. Mas por que Jesus fazia isso se a Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores? Parece que tem uma contradição. Jesus fazia isso. Pois é, o assentar-se na roda dos escarnecedores é você admitir os seus escárnios e praticar os mesmos escárnios que eles praticam. Quando você se relacionar com uma pessoa que não confessa a sua fé, que não confessa Jesus como você confessa, então você tem que proclamar a Jesus, porque nós recebemos poder do Espírito para um propósito, para testemunhar. A pergunta que eu estou respondendo é: pastor, nós devemos nos relacionar com pessoas que não são da igreja, que não confessam a mesma fé que nós confessamos ou não? Não, é necessário para que você proclame. Você recebeu poder para testemunhar de Jesus. Que o seu envolvimento não sejam de afinidades carnais, afinidades pagãs, afinidades impuras, que cogitam e praticam o pecado, mas que as suas afinidades sejam para você ser um testemunho. Seja sal e não seja salgado. Você é o sal da terra. Na escola, no trabalho, seja o sal da terra. Amém, pastor. E ainda agora perguntando sobre o fim dos tempos. Olha só, uma pergunta aqui que veio do Oliver. Ele diz aqui: pastor, eu li uma notícia que o rio Eufrates está secando. Isso é um sinal da volta de Jesus? Sim, o rio Eufrates ele está diminuindo o nível das águas. Está acontecendo com rios no mundo inteiro, né? Aliás, na Amazônia ainda estamos nos convalescendo lá de uma estiagem prolongada e severa, em que muitos rios, de maneira inimaginável, estão com os leitos bem baixos. O nível de água é muito baixo e muitos já secaram. Isso acontece dependendo dos ciclos da chuva. Se o ciclo da chuva ele altera a sua normalidade, tende a secar. Mas, e o rio Eufrates? É uma profecia. Se você ler Apocalipse 16, olha só, vou ler. O derramamento das taças. Lá, o sexto flagelo ou a sexta taça. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E o que aconteceu? Cujas águas secaram. Há uma profecia. Eles não acreditavam que o rio Eufrates poderia secar. Mas nós estamos vendo, já é um fato. Não é mais uma profecia. Então, é uma das evidências que apontam para os sinais da volta do Senhor. É um dos sinais, sim, do final do tempo. Por quê? Para que esse rio tem que secar? Para um propósito profético, porque diz assim, para que se preparasse o caminho dos exércitos que vêm do lado do nascimento do sol. É China, Rússia, vem tudo para atacar o Japão. Israel. Né? Não o Japão propriamente. Vai atacar Israel. Então, dessa maneira, ele deverá secar, para que esses exércitos tenham a sua incursão e atravessem, cortem o leito do rio a pés enxutos, a rodas enxutos, as esteiras de tanques de guerra enxutos.
Então toda a infantaria vai atravessar e virão para o vale de Jezreel, o vale do Armagedon, que está distante de Jerusalém a 60 quilômetros, porque eles virão para destruir Israel. Hoje, mísseis, os mais poderosos do mundo inteiro, com ogivas destrutivas, estão apontados para Israel. E eles virão, a Bíblia está dizendo que eles virão. Você está vendo Israel debaixo de ódio consumado aí das nações, e ele está só se defendendo, está apenas se defendendo e tentando resgatar reféns que foram sequestrados por um terrorismo diabólico, né, do Hamas. Hamas não é partido político, gente. Quer ser, tem pecha de que é. Mas o Hamas é maligno, é diabólico, são terroristas perversos, cruéis, maldosos. Senhor, tenha misericórdia. Mas o secar, as secas e a baixa do nível das águas no rio Eufrates é um apontamento e um sinal profético, sim. Maravilha, pastor. E aqui a Jamilila quer saber por que os demônios pediram para entrar nos porcos. Por que eles simplesmente não saíram? Na verdade, né, o endemoniado gadareno, o fato é que Jesus é que determinou que eles entrassem nos porcos. Eles pediram para não serem mandados para o abismo. O abismo é um lugar de prisão de demônios. Em Judas, capítulo 1, né, só tem um capítulo, versículo 6. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Essa é uma queda angelical, que já no tempo, depois da criação, eles caíram. O que eles praticaram? Eles abandonaram o corpo angelical. Era possível essa mutação, né? Você vê aí o X-Men, os mutantes, eles já existiam de fato. Mas eram anjos que se tornavam homens. E depois, no final da sua vida, eles se tornaram em espíritos malignos que estão em prisões específicas. Em qual prisão? A Bíblia diz. Eles estão guardados sob trevas, em algemas eternas para o dia do juízo. E onde que eles estão? Estão presos no abismo. Os demônios pediram para Jesus para não serem enviados para essa prisão, porque os espíritos estão soltos, eles habitam no espaço sideral. Efésios 6:12. E esses demônios pediram, não nos manda para o abismo, porque se Jesus determinasse, eles sabem que Jesus é Deus. E Deus governa. Toda a ordem que Deus dá, ela se cumpre de forma inconteste, imediata. Aí Jesus deu uma colher de chá para eles. Estavam aquela manada de porcos que os judeus criavam contra a lei de Deus. Era proibido que eles criassem os porcos. Olha, o que eles não queriam para si, eles não comiam dos porcos. Mas eles criavam os porcos para o lucro financeiro. Era errado. Comer carne de porco era considerado impuro, né? Para os judeus. E ainda é, né? Isso é bem lembrado. Para os judeus, a carne de porco é impura, é imunda, ok? E aí Jesus disse, então vocês vão para aquela... Aí Jesus determinou que eles fossem para a manada de porcos. Era uma atitude disciplinar contra os judeus. Aquele endemoniado, ele era fruto de uma conjuntura de pecados. Inclusive a criação de porcos era um erro. E aqueles demônios, digamos, eles saíram por onde entraram. Uau. Né? E Jesus determinou para isso. E eles se precipitaram no mar. Porque o mar é um lugar de habitação de demônios. Os espíritos têm local de habitação. E o mar, ele aponta para a morte na Bíblia. E estão lá. Né? Então é por essa razão. Não queriam para o abismo, porque era um lugar de prisão. Jesus determinou que eles fossem para os porcos. Quase falei em língua aqui agora. Eles foram para os porcos. E eles se precipitaram para onde eles iam morar. Foi uma
Uma atitude assim. E é interessante que Jesus libertou o endemoniado. Nenhum dinheiro do mundo jamais pagaria aquela liberdade que ele alcançou. E ele foi solicitado pela liderança daquela região. Vá embora, não fique aqui. Jesus foi expulso. Porque para as pessoas... Que afetou o dinheiro, né? O mercado. Para aquela liderança daquele país, daquela região, o dinheiro valia mais do que a liberdade daquele endemoniado. Severo, cruel, né? Cruel demais. E falando em demônios, olha, tem um clube satanista nos Estados Unidos que está alegando aí, reivindicando o direito de satanizar crianças em escolas primárias lá. Isso está acontecendo lá. E se porventura começar a acontecer aqui, o que a gente deve fazer? Como os pais devem se portar? A gente vai saber disso depois do nosso intervalo comercial. Não saia daí. Aproveite esse tempo para mandar sua pergunta para a gente. Você sabe o nosso WhatsApp? É o 999972005. Até daqui a pouco. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Tira Dúvidas ao vivo, um tempo maravilhoso que você é uma parte essencial. Manda sua pergunta pra gente, você já sabe, o nosso WhatsApp é o 999972005 e se você ama esse conteúdo, se ele tem te edificado, corre lá no Instagram, Luiz com Z Rigonato, vai no meu também, Raquel de Lima Oficial. Pastora, eu deixei no ar no bloco anterior a pergunta da Rosa aqui, né? Ela diz, olha, um clube satanista dos Estados Unidos reivindica o direito de doutrinar ou satanizar crianças, né? Como fazem muitos cristãos lá, que evangelizam crianças, então eles estão alegando o direito de também poder divulgar ali as crenças deles. E aí ela pergunta, caso essa onda aí, clubes satanistas queiram doutrinar as nossas crianças aqui no Brasil, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer o que a Bíblia ensina, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Essas reivindicações, elas são legítimas. Estão querendo a mesma liberdade que você tem de proclamar o Evangelho de Cristo. Chegou o tempo em que os agentes de Satanás, eles estão se arregimentando como um grande exército. Essa sua pergunta é se chegar no Brasil. Acredite, se não chegou ainda, vai chegar. Então, cuide em ensinar a verdade para o seu filho. Em um outro programa eu respondi sobre isso e mostrei o que está escrito no Salmo 78. Tem uma clareza muito grande para nós, para guardar as nossas crianças do ataque de ensinos de demônios, doutrinas de demônios que destroem, que promovem. Toda doutrina tem o seu efeito. Uma doutrina dessa, ela gera perversidade, gera violência, tudo aquilo que é podre e é trevas. Então, o que fazemos? A determinação da palavra é uma providência divina para contar a história do seu povo. O que nós contamos para os nossos filhos? Os louvores, o poder e a bondade e as maravilhas que Deus fez. Fale isso para as crianças. Influencie os seus filhos para Deus. Não fique de braços cruzados achando que o seu filho é intocável. Não. O filho, a Bíblia diz no Salmo 127 que eles são herança do Senhor. E eles são como flechas na mão do valente. O valente é o pai. O filho é a flecha. Para que a flecha? É para atingir o alvo. E para ir muito mais distante, que é o próprio arco que arremessa. Se você for o valente, o seu filho, ele vai ter alvo de vida, vai responder a Deus em todas as fases dela e vai ser uma bênção, tá bom? Então não brinque achando que o seu filho está imune. Não está. Semeie a palavra de Deus no coração dela. E essa semente, ela vai produzir os frutos da verdade. E aí diz assim, né? O que ouvimos e aprendemos
que nos contaram os nossos pais. Quem são nossos pais? Patriarcas, profetas, apóstolos e as gerações que trouxeram a palavra de Deus ano a ano, década a década, século a século e milênio a milênio chegou até nós. Então não vamos parar de falar. Não encobriremos aos nossos filhos, contaremos a essa vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Deus estabeleceu um testemunho em Cristo Jesus e nós devemos proclamá-lo. Fazendo isso, aí sim nossos filhos se tornam imunes ao semear dessas doutrinas de demônios, de que grupos como esses, que reivindicam o direito de falar do diabo na vida dos nossos filhos. A melhor maneira de você negar esse direito é semeando a verdade no coração dos nossos filhos. É verdade, glória a Deus. E a gente tem que lembrar que a infância é um período que a gente tem que redobrar os cuidados, né? Porque a pessoa, o ser humano, ela está ali em formação. Eu estava lendo sobre esse clube satanista e a ideia que eles colocam é que eles vão desenvolver nas crianças um pensamento crítico. E esses dias eu estava ouvindo um filósofo falar que, na verdade, a gente está vivendo uma úlcera mental, porque imagine ali, né, no estômago. O alimento e o suco gástrico. O alimento é o conhecimento, o suco gástrico é o pensamento crítico. Mas hoje tem muito pensamento crítico e pouco alimento, o que é muito perigoso, né? Então as pessoas estão vivendo uma úlcera mental, criticando uma série de coisas que sequer conhecem. Então, assim, eu acredito que nós, como pais, como avós, a gente tem que implementar, antes de qualquer pessoa, antes de qualquer escola, a base da palavra, dos princípios de Deus. Essa é a postura da igreja. Meramente as escolas confessionais e a igreja têm o seu papel, mas meramente é uma ajuda, é uma contribuição. Então é necessário que você, como pai, como mãe, exerça o seu papel, né, para combater o pensamento crítico com o alimento genuíno da palavra. Amém, pastor. Tem uma outra pergunta importante aqui, ela é a Edna, ela diz o seguinte: pastor, essa onda de ocultismo, bruxaria, magia, tão presente agora nas séries, né, nos filmes, isso é um indício aí da volta de Cristo? Acredito, sem dúvida alguma, né, que essas práticas, hoje se glamoriza muito os bruxos, né? Os bruxos se tornaram celebridades. Eles se tornaram... hoje tem glamour para esses personagens que representam os Harry Potters da vida. Como as crianças amam, como as coisas mais modernas e as diversões de última pedida passam pelo trilho do ocultismo. É um sinal claro da volta do Senhor, um sinal evidente que Jesus está às portas. Isso na verdade, o que Jesus falou, a multiplicação da iniquidade. Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 12. E no meio da multiplicação da iniquidade, os demônios entram, porque demônios se alimentam de iniquidade. E onde tem demônio tem ocultismo. E as pessoas hoje, no dia das bruxas, que comemora o dia dos mortos... Halloween, se glamoriza muito a invocação da morte e as trevas. Com um aspecto lúdico, inofensivo. Mas é assim que a Bíblia diz. O Paulo falou que a gente não pode subestimar os ardis do inimigo. Porque necessariamente ele se manifesta como anjo de luz. Como alguém bondoso, inofensivo, inocente. Mas é assim que o diabo se manifesta e destrói. Seja muito cuidadoso, né? E são sinais evidentes da volta do Senhor. Não tem nada de inofensivo nesse negócio, né? Não tem. Pastor, o Pedro está perguntando aqui, o Deus desconhecido citado por Paulo em Atos 17, 23, enquanto ele está ali no Areópago, em Atenas, ele está se referindo ao nosso Deus? Sim, ao nosso Deus. Esse Deus se manifestou a um oráculo, né? Aliás, um oráculo, estou falando de algo que não está escrito na Bíblia, mas é uma história às vésperas desse evento.
É uma história que aconteceu nesse tempo, nessa geração ainda. Tinha uma grande praga, estava matando todo o rebanho de gado, ovelhas e animais. E alguém ouviu falar dos feitos de um Deus desconhecido. E o oráculo falou assim, não, se esse Deus é verdadeiro, vamos fazer o seguinte, cada animal que morrer, cada ovelha, cada vaca, novilha que morrer, a gente oferece a esse Deus desconhecido. Se ele é verdadeiro, nós vamos oferecer esses animais a esse Deus. Mas oferecia o animal morto, pastor, para esse Deus? Sim, assim? Sim. Era uma maneira de invocar esse Deus. Né? E aí é uma história próxima disso. E ele falou assim, que era um pedido para que a praga cessasse. Qual que é o efeito e o resultado final da história? A praga cessou. Eles entenderam que a invocação do Deus desconhecido, ela teve um efeito poderoso, sobrenatural. O que eles fizeram, a atitude deles contra a praga. A praga cessou, porque invocaram um Deus que de fato não era conhecido, mas que de fato era verdadeiro. Então, quando Paulo está lá no Areópago, ele fala assim, olha, esse Deus aí, esse altar com essa inscrição a um Deus desconhecido, é o mesmo Deus que eu sirvo. Esse é o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Então, é uma alusão ao Deus verdadeiro. Mas que para essa geração, esse povo, essa tribo, essa região, era desconhecido, mas que manifestou o seu poder ali, fazendo cessar uma praga que era uma espécie da vaca louca, né, que os animais estavam morrendo. Da peste negra, alguma coisa desse tipo, né? Uma peste nos animais. E foi sobrenatural. Aí Paulo fala, esse Deus desconhecido que tem esse altar é o mesmo Deus que eu sirvo. É maravilhoso isso, né? Atos 17. Maravilha, pastor. Tem uma pergunta aqui relacionada ao aborto. E diz aqui, o aborto, ele pode ser comparado ao sacrifício de crianças a deuses pagãos? Olha, o aborto, ele é tão maligno que ele é comparado a tudo aquilo que é de ruim. O aborto é o avanço da morte. Juízes, deputados, países que aprovam o aborto como algo legal são instrumentos do diabo para a morte. Então você pode comparar tudo que é perverso, que é maldoso, que é cruel, porque uma criança indefesa, completamente indefesa, ela é atacada com instrumentos de morte na barriga de uma mãe. Não existe nada que justifica o assassinato de uma criança no ventre de uma mãe. Juízes que determinam que até o 3º mês, né, até a 12ª semana, poderia ou pode-se fazer o aborto de maneira legítima, legal. Não existe legitimidade nisso, isso é o avanço do inferno. A morte, ela procede do inferno. Ela é um espírito, é uma entidade contra Deus. Então é algo cruel, detestável, e a igreja deve se posicionar orando contra isso, em nome de Jesus. Amém, pastor. Para fechar, tem a pergunta aqui da Dejani, e ela me parece inconformada. Ela fala, por que não vai ter casamento no céu? Então, Jesus falou para os saduceus que vieram com um enigma para ele, porque em Israel, quando uma mulher casava com um homem, se ela ficava viúva e aquele homem não tinha dado um filho para ela, eles não haviam gerado um filho, o próximo da fila na idade se casava com ele. E eles contaram uma história de uma família que tinha 5 ou 6 homens. Todos se casaram com aquela mulher e nenhum deles deu um filho para ela. Eles perguntaram, e na vida eterna, ela vai se casar com quem? E aí Jesus falou, vocês são ignorantes, né? Vocês erram em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E Jesus diz assim, no céu nós seremos como os anjos. É estranho a gente dizer isso, né? Mas
seremos assexuados. E não vai ter o casamento como existe hoje. Porque o propósito do casamento hoje é multiplicação. A primeira ordem de Deus foi fazer sexo. Porque a Bíblia diz em Gênesis 1, 28, e abençoou Deus e lhes disse: crescei e multiplicai-vos. Está inserido, né? Está bem implícito e praticamente explícito essa bênção. Pois é, o propósito do casamento é para isso, para multiplicação de raças e de povos. Por isso que o casamento é a base de todo o propósito divino. Mas no céu, que vai ser aqui na terra, na nova terra, não vai ter isso, né? Mas pode ter certeza que Deus, na sua imensa sabedoria e criatividade, Ele vai dar algo para nós que é infinitamente melhor. O casamento é uma bênção, uma grande bênção, mas não é a última Coca-Cola do deserto, viu? E eu discordo, vai ter casamento lá sim, pastor. Exatamente, falo. A gente vai casar com Jesus, melhor marido do mundo. Pastor, olha, a gente ainda tem um tempinho aqui pequenininho. Eu quero fechar com a pergunta do Lira aqui a respeito da importância do jejum. Por que devemos jejuar? O jejum, ele é um ato de você se abster de alimento natural para se alimentar do alimento espiritual, ao ler a palavra, orar. E o jejum, ele é a grande dica de você intensificar a sua oração. Abrindo mão de coisas legítimas, como de uma coisa tão legítima como é o alimento, o comer, tão prazeroso, saboroso. E se a gente for pensar, é a nossa necessidade mais básica, né? É a alimentação. É a mais fundamental de todas. E quando você abre mão temporariamente, de maneira intermitente, você está tendo um ato de confissão para Deus, o seguinte: Senhor, eu abro mão disso para obter isso, né? Eu desejo tanto, Senhor, que eu vou... Porque o jejum é um caminho de morte. Você entra na morte para gerar vida. Por que é um caminho de morte, pastor? É porque se você iniciar um jejum e não parar, você vai morrer. É o que a Raquel disse, é a necessidade mais básica de todas. Você entra no jejum e não se alimenta, e nunca mais se alimentar, você vai parar na morte, vai deparar com a morte. Mas quando você faz isso temporariamente, você diz para Deus: Deus, eu quero tanto, Senhor, que eu me ofereço aqui a minha alimentação. Ah, mas é necessário para você ter Deus? Você precisa disso? Não é necessário. Mas temporariamente é uma bênção, porque você declara e expressa o seu desejo por alcançar algo de Deus, abrindo mão da coisa mais legítima da sua vida, que é o alimentar-se. Mas faça com sabedoria, com prudência, necessariamente por recomendação médica ou não, mas vá em frente, que aquilo que você buscar de Deus, você vai alcançar. É isso aí. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém, amém. E agora chegou o nosso momento de oração. Se você puder parar um pouquinho o que você está fazendo e orar conosco, a gente vai orar agora. Pai, nós te damos graças por esse dia tão abençoado do Senhor, pela sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, Senhor. Uma coisa nós precisamos da sua graça, ela nos é suficiente. Ela nos abençoa, nos alcança em todas as dimensões. Deus poderoso e santo, o Senhor derramou em Cristo Jesus abundantemente sobre nós a redenção, a remissão dos pecados, e derramou o Senhor a sua graça, e em sabedoria e em prudência nos ensina a orar conforme a sua vontade. Abençoa os que oram conosco. Deus, há pessoas que às vezes estão abatidas, sem esperança, renova a esperança. Amém. Deus, levanta os que estão abatidos, alegra o que está triste. Bendito Deus, que o seu nome seja louvado agora. Mostra a sua presença na vida dessa pessoa que ora comigo. Senhor, dá o sinal que ela precisa para crer no seu poder. Ah, se alguém está dizendo nesse momento: ah, meu Deus, eu não tenho fé, não vou alcançar. Diga para essa pessoa, Senhor, que a sua graça basta para essa pessoa, que de fato vai alcançar sim, porque o Senhor é bom.
Basta que busquemos o Senhor para que possamos alcançá-lo de maneira ampla, livre, abençoadora, sem cobrança, sem taxas por isso, de maneira livre e gratuita. O Senhor nos abençoa, porque o Senhor é bom para com cada um de nós. Abençoe famílias, abençoe pessoas, abençoe empresas, abençoe, Senhor, nossa cidade, o nosso país, abençoe nossos governantes, abençoe nosso culto nesse final de semana, que seja um final de semana extraordinário da sua graça, do seu poder, da sua bondade. Abençoa aqueles que operam esse sistema, que fazem a transmissão desse programa, dessa oração que agora alcança tantas pessoas. Declaro e profetizo, o enfermo é curado agora. Declaro e profetizo que aquele que está endividado, há uma porta de provisão abundante na vida dele. O desempregado, há uma porta de trabalho. Bendito Deus da vida e da graça. Obrigado por sua bondade sobre as famílias, sobre o povo, sobre todos aqueles que te invocam, porque a sua misericórdia vai de geração em geração, de eternidade a eternidade, porque o Senhor é muito bom para com cada um de nós, de todos aqueles que te invocam, em o nome de Jesus. Amém e amém.